Tamanho da panela. Lá, olha, tem embaixo. Fala pessoal, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui das iscas do pescador, certo? Mais um videozinho de dicas aí, creio que você já viu aí no título. Um vídeo de extrema importância. A gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, Massa do Pescador Oficial. Se você se interessa, já pode, vou deixar aqui o nome aqui. É Massa do Pescador Oficial, só você colocar isso aí lá no Instagram que já aparece o nosso, beleza? A gente fez uma enquete lá no Stories. E esse foi o tema que o pessoal escolheu pra gente estar gravando. Como descobrir como o peixe está comendo, beleza? É um tema de extrema importância e acredito que 90% dos pescadores gostariam de saber um pouco mais como escolher a isca certa para aquele dia, certo? E não ter que ficar gastando montões de isca, levar 10, 15 tipos de isca para a beira do pesqueiro e gastar muito e às vezes sempre assim, né? Você gasta muito e depois sempre pega em uma, duas iscas daquela que você levou. E você tem que jogar um monte de isca fora, porque a maioria das iscas são perecíveis e não dá para você estar guardando novamente, aí tem que jogar muita isca fora e é muito prejuízo, certo? Sua pescaria fica muito mais cara. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo de hoje como você está escolhendo. Tem algumas diquinhas aqui, pessoal, para você estar observando antes da pescaria para você estar selecionando bem as suas iscas e não ter que levar aquele monte de isca como eu falei, beleza? Primeiramente, pessoal, é muito importante a gente estar entendendo um pouco sobre o tamba, certo? Eu vou estar falando mais sobre o tamba, porque 90% dos pescadores que vai no pesqueiro vai para pescar tamba, certo? Pelo menos os que eu conheço é assim. Tem muitos pescadores que gostam também de pescar uma pirará, um peixinho de couro, dourado, mas eu acho que 80 a 90% dos pescadores vão para pescar tamba, certo? Então é de extrema importância a gente entender um pouco sobre o tamba, certo? O tamba em si, falando de peixe redondo, pessoal. Peixe redondo tem várias espécies que eles colocaram nos pesqueiros, certo? Por exemplo, tem a patinga, tem a tambatinga, tem o tambaqui, tem o tambacu, tem o pacu também, certo? Essas são as principais espécies aí que tem nos pesqueiros, que tem maior volume nos pesqueiros aí, certo? São essas espécies aí de peixes redondos. Os pesqueiros, pessoal, em si, esse ambiente de confinamento para pescaria, ele foi criado com o intuito de pesca e pague. Creio que a maioria aqui, quando era criança, quando era pequeno, ia com seus familiares naquele famoso pesca e pague. Você pegava, aí o peixe que você pegava você tinha que levar, certo? Foi criado mais ou menos na década de 80, foi começando a se popularizar esses tanques, né, que o pessoal ia, pegava e comia o peixe, certo? Pagava, todo peixe que pegava tinha que pagar. E foi começando assim, pessoal, até que começou a surgir alguns pesqueiros que colocaram pesca esportiva. O pessoal paga, solta o peixe, né, com as suas regras, né, para preservar o peixe. E foram começando a surgir os pesqueiros, pessoal, esses pesqueiros que a gente conhece hoje, que tem milhares e milhares aí no Brasil, certo? Praticamente toda cidade tem um pesqueiro, tem um pesque-pague, certo? Hoje em dia é mais conhecido como pesqueiro, porque a pesca esportiva ela passou muito o pesque pague, a forma de pesque pague, né, nos pesqueiros. Tem muito mais tanque de pesca esportiva, de pesca e solte nos pesqueiros do que tanque de pesque pague, por exemplo, certo? Então a gente tem que entender, pessoal, que esse peixe de confinamento ele mantém a genética do rio, porque esses peixes eles foram tirados do rio, alguns foram cruzados, por exemplo, o tambacu e a tambatinga. O tambacu foi a mistura do pacu e o tambaqui, né, peixe de origem amazônica, certo? A bacia amazônica. E o pacu, juntaram eles, fizeram o tambacu, certo? Que é um peixe que ele consegue ganhar peso mais rápido, por isso foi muito atrativo para os donos de pesqueiro, ele consegue ganhar peso mais rápido. A tambatinga também é um peixe que cresce bastante também, a junção do tambaqui com a patinga, por isso que ele é um peixe mais claro, certo? A patinga é um peixe mais branquinho, mais clarinho, certo? Juntaram os dois, também foi um peixe que deu um resultado muito bom também para os pesqueiros. E soltam também os pacus, patingas, peixinhos menores também, né, para dar um volume nos pesqueiros, aqueles pessoais que às vezes estão iniciando mais, para ter mais emoção, né, porque é um peixe mais fácil de pegar do que, por exemplo, o tambaqui, o tambacu, que é um peixe um pouco mais veaco,
certo? Mas ali para dar aquela diversão pro pessoal, certo? No geral, pessoal, os peixes redondos, eles são onívoros, né? Ou seja, come de tudo, come carne, come vegetais, come crustáceos, come tudo, pessoal. Ração, porque eles foram criados, né? Com ração e tal. As mesmas, pessoal, eles sendo de confinamento, eles trazem essa genética, né? Do rio, daqueles costumes que outrora eles tinham, né? Os seus antepassados tinham, né? Porque muitos são tirados do rio e levados para confinamento, outros são levados para reprodução, engorda e tudo mais, procriação. Eles conseguem manter essa genética e ter os mesmos costumes, mesmo em confinamento, certo? Alguns costumes aí. Outra coisa, pessoal, que é interessante a gente observar, já partindo para a escolha da isca, certo? Para a gente observar, mesmo pessoal, antes da gente ir para o pesqueiro, a gente consegue saber mais ou menos como vai estar o clima, um dia, 2 dias antes, dá para a gente olhar nos aplicativos, né, também, que mostram qual vai ser a temperatura, o tempo, tudo, dá para ver a pressão atmosférica, tudo mais. Nos aplicativos, detalhadamente, mais ou menos como que vai estar mais ou menos desse dia. Então, isso ajuda bastante na escolha da isca, certo? Dá pra você ver, se o tempo estiver frio, você já sabe que o peixe ainda não vai estar tão ativo assim na superfície. Tem pesqueiros que são diferenciados, mas assim, você já vai sabendo que o peixe vai dar uma caída na ação por conta do organismo do peixe em si, certo? Ele vai dar aquela quietada, vai diminuir um pouco a ação, isso é normal, certo? Em pesqueiros maiores, quanto maior for o pesqueiro, maior for o tanque, isso diminui um pouco, porque, por exemplo, 3 dias antes de você ir pescar, diminuiu a temperatura. Mas o tanque, até ele esfriar, ele demora bastante. Por exemplo, um tanque aí, vamos observar aí o pesqueiro Unipesca, não sei se vocês conhecem, mas o tanque lá é gigantesco. Para esfriar a água daquele tanque, eu acho que necessariamente vai umas 2 semanas para dar uma diferencinha no tanque, assim, 2 semanas de frio, certo? Para dar uma diferença. Então, assim, 2 dias, 3 dias antes de vocês irem pro pesqueiro, né? Deu uma esfriadinha, não faz tanta diferença. O que muda muito é a camada da superfície da água, né? Que vai estar um pouco mais fria, mas embaixo vai estar quente, vai estar normal. Beleza? Então é interessante você observar isso, já para dar uma ajudada a você selecionar umas iscas. Você não vai abusar muito da isca de superfície, que você já sabe que o peixe vai estar um pouco para baixo. A não ser que você já está acostumado com esse pesqueiro, já pescou nesse pesqueiro nessa época e você já sabe que o peixe mesmo assim come, certo? Na superfície. Outra coisa, pessoal, é a época do ano. A época do ano é uma coisa muito interessante você observar, uma das coisas mais importantes na hora de você fazer a escolha da isca. Outra coisa que você consegue analisar antes de você ir para a pescaria, certo? Temos várias épocas do ano, outono, primavera, verão, inverno. Então, dá para a gente observar porque cada estação do ano o peixe come de uma forma diferente, certo? Como eu falei, isso é alguma coisa que eles trazem na sua própria genética, certo? Mesmo em confinamento. Por exemplo, no inverno é a época que o peixe está menos ativo, a hora que o peixe come menos, ele está mais economizando energia, né? Economizando por causa da alta temperatura, ele gasta mais por causa da baixa temperatura, ele gasta mais energia do seu corpo, certo? Para se manter mais aquecido. Então ele fica mais quietinho, mais tranquilo, evitando gastar o máximo de energia possível, certo? De gordura e tal, para ele conseguir passar esse inverno, passar essa época mais tranquilamente, certo? A primavera, pessoal, primavera é uma época aí que o peixe está saindo do frio, certo? Saindo do frio e voltando a sua forma normal de se alimentar, certo? Mas é uma época que o peixe ele vai estar buscando mais proteína animal, mais carne. É bom a gente focar em certas iscas, por exemplo, fígado, filé de tilápia é muito bom, ração com bastante proteína, por exemplo, massas também tem bastante proteína. Isso vai ajudar muito na hora de você pegar o peixe, porque o peixe vai estar procurando aquela isca que você vai estar utilizando, certo? Então ele vai estar juntando energia e gordura, proteína, para ele fazer aquelas grandes migrações que eles fazem nos rios. Por isso da genética, pessoal. Eles começam a comer muita proteína, muita comida assim mais gordurosa, sabe? Então é muito interessante você estar observando isso, certo? Outra coisa, pessoal. Então, pessoal,
época do ano que é a que vem após a primavera, né? Que vem o verão, começam as chuvas, certo? Essa, para a maioria dos pescadores, é a melhor época de se pescar, porque é a época que o peixe está extremamente ativo, certo? Mas tem coisinhas aqui, detalhezinhos que é bom a gente estar observando, certo? Na natureza, pessoal, quando começam as chuvas, os rios começam a subir, a água começa a subir e começa a entrar na vegetação, certo? Nos capins, naquelas graminhas, naquelas coisas, naqueles vegetais assim comestíveis, né, para os peixes que estavam outrora descobertos, começam a entrar e a água começa a cobrir e os peixes começam a se alimentar disso na natureza, de certas frutinhas, certos vegetais, graminhas, essas coisas os peixes começam a comer esse tipo de alimento, buscar mais proteína vegetal nessa época do ano, certo? Então é muito interessante a gente observar uma coisa. Quando você vai pescar, por exemplo, com uma alface, tem muitos pesqueiros que dá muito bom na alface. Igual você vai pescar num pesqueiro na alface na época de chuva e você vai pescar num pesqueiro com alface na época que está seco, o calorzão, você vai ver a diferença de produtividade que você vai ter, certo? Então é interessante a gente observar isso, é uma coisa muito interessante porque o peixe consegue manter essa genética mesmo estando em confinamento, certo? Então massas que possuem a proteína vegetal é excepcional para essa época, certo? A nossa massa possui essa proteína vegetal e por isso tem muito resultado nos pesqueiros, certo? Ela tem proteína animal e proteína vegetal, que consegue suprir o pescador na época do inverno, na época do outono, na época da primavera e na época do verão. Então é uma massa de extrema produtividade, certo? Você que não conhece, eu peço que você compre aí e já conheça, porque é muito top, pessoal, beleza? Não é só porque é minha, mas é porque realmente é uma massa que dá muito resultado nos pesqueiros, certo? A tradicional, tô falando da massinha tradicional, né? A massinha preta. Ela possui a proteína vegetal e a proteína animal. Então aí dá um resultado sensacional para vocês, certo? No outono, pessoal, que é a época depois que dá uma paradinha nas chuvas, né? Que pega ali da época de final de março até começo de junho, certo? É uma época que o tempo tá um pouco mais seco, mas é um tempo que o peixe ainda está comendo muito por causa que a água ainda está quente do verão. É uma época que o peixe ainda continua comendo muito e é a época que o peixe pega mais variedade de isca, certo? É uma época que o peixe ele abre o cardápio dele e começa a comer de tudo. Por quê? Porque ele já está juntando energia e gordura para passar o inverno. Então ele tem que comer muito mesmo para conseguir guardar e estocar essa energia para o inverno, certo? Então aí é de extrema importância a gente saber qual época do ano e como que o peixe se comporta nessa época do ano, beleza? Outra coisa, pessoal, importantíssima, que também você faz antes de você ir no pesqueiro, que é você entrar em contato com o pessoal do pesqueiro ou algum colega seu que foi lá recentemente. É bom você entrar em contato com eles, porque eles já foram lá, já testaram iscas, já sabem a isca que pegou, certo? Já fizeram testes. Então, para você levar a isca que tá pegando no momento, é muito mais fácil quando você faz isso, pergunta o pesqueiro. Pergunta o colega que foi lá recentemente, então isso vai ajudar demais você, certo? Pergunta ele, qual isca que foi, qual lugar que pegou bastante, certo? Isso é alguma coisa que a gente vai ver no próximo tópico aqui. Então você entrar em contato, isso daí vai te ajudar bastante, você conversar com alguém que foi lá recentemente ou até mesmo no próprio pesqueiro, certo? E escolher o local do tanque. Isso é alguma coisa muito importante na hora que você chega lá. Tem alguns macetinhos que a gente usa aí para encontrar o melhor lugar do tanque, certo? Mas, assim, geralmente o melhor lugar do tanque é aonde está... É no meio do tanque, né? É o melhor lugar, qualquer pesqueiro que você vai, a maioria dos pesqueiros que você vai, o meio do tanque, o centro do tanque, é onde o peixe mais come, é onde que tem mais concentração de peixe, certo? Porque o pessoal fica em volta do tanque, certo? Em volta, a maioria dos pesqueiros, todas as beiradas do tanque são pescáveis, né? Onde que o pessoal fica, e o peixe se concentra mais no centro, certo? Mas é interessante a gente observar outra coisa, que é a direção do vento. Lugar que o pessoal ceva muito, principalmente iscas que flutuam, por exemplo, ração,
salsicha que boia, pele, pão, essas coisas que boiam, mocotó também, o peixe se concentra mais na direção do vento. Por exemplo, deixa eu pegar aqui meu celular mesmo. Vamos supor que esse daqui é um tanque quadradinho, certo? E o pessoal está cevando durante o tanque todo. O pessoal está cevando no tanque todo. Só que o vento ele está da esquerda, da direita para a esquerda, certo? Ele vai começar a arrastar todas as iscas que estão dentro do tanque para um lado, que é o lado do vento. E os peixes vão sair da beirada direita e vão se concentrar mais na esquerda, porque é onde que as iscas estão mais concentradas, certo? Por causa do vento, arrastou ceva, arrastou pão, arrastou tudo para essa beirada do tanque. Os peixes vão para lá para começar a comer, certo? Então é muito interessante, porque isso daí pode te ajudar muito na pescaria, você ficar no lado onde que a ceva está concentrando mais, certo? Isso daí é muito interessante na hora de você escolher o local do tanque. E, como eu falei, você perguntar ao seu colega e alguém que foi aí recentemente, o pesqueiro, qual que é o lado do tanque que tá pegando mais peixe. Ele vai te informar certinho onde que foi que ele pescou, que teve bastante ação, e aí você vai poder escolher com mais facilidade o local que você vai estar pescando. Então, pessoal, essa dica aqui é de extrema importância, certo? Que é a última dica, que é fazer teste, simplesmente fazer teste. Você já vai estar com a seleção de iscas que você já fez a partir das outras etapas, certo? Você já vai estar com uma seleção de iscas reduzida das iscas que tem mais possibilidade de você pegar, certo? E você vai estar pegando essas 3, 4 iscas que você trouxe e vai estar testando ela de modo diferente. Por exemplo, trouxe uma ração furadinha. Vou testar ela com um chicote de meio metro, 1 metro, 1,5 metro, certo? Vai achar o tamanho que o peixe está comendo mais, certo? Não bateu, você vai para uma antena, para uma cevadeira, peixe não subiu. Você vai para a massa, vai fazendo teste de lugar que o peixe está mais concentrado, joga mais longe, joga mais perto, certo? Coloca uma massinha na boia torpedo. E vai fazendo teste, pessoal. Vai fazendo teste, porque assim você vai achar muito mais fácil o jeito que o peixe está comendo, certinho? Então, esse daí foi o vídeo, pessoal. Acredito que acrescentou bastante para vocês aí, certo? Algumas coisas aí que a gente ao longo do nosso tempo de pescaria a gente foi aprendendo, foi adquirindo esse conhecimento e estamos repassando aí para vocês, certinho? Então, se você gostou desse conteúdo, se agregou para você, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal para a gente estar fazendo mais vídeo, para a gente ter condição de fazer mais vídeo desse para vocês e estar ajudando os pescadores cada dia mais, beleza? Então, falou, até a próxima, obrigado por você ter ficado até aqui. Tamo junto.